Olá, vamos dar início à terceira parte de derivadas e agora nós vamos ver algumas aplicações de derivadas. Vou fazer bem devagarinho porque essa aula precisa de um pouco de atenção, talvez a gente precise de mais atenção do que as outras, ok? Então vamos lá, deixa eu resolver isso aqui. Bom, então a gente vai ver o que se denomina o diferencial, que é o elemento infinitesimal. Já até comentamos um pouquinho sobre isso. E vamos falar sobre as formas das curvas. Então, isso é uma aplicação importante, definição de curvas. Então, diferencial, que é o dy, é um conceito levemente distinto do conceito de diferença. Ok? Então, diferencial é quando o h tende a zero. Então, a gente pode, inclusive, mostrar que esse diferencial dy é o produto da derivada vezes o dx naquele ponto. Ok? Esse é um conceito muito sutil e sofisticado do cálculo. Ok? Então, a diferencial dy é a variação da função naquele ponto, considerando a derivada, que é a tangente, em um mesmo ponto. Tá bom? Então, note que agora eu peguei aquela definição do Leibniz e isolei uma parte para definir um conceito. Isso é o poder da definição do Leibniz. A diferencial de x coincide com a diferença de abscissa ΔX, quando isso tende a zero, lógico. A diferencial representa a variação de uma grandeza instantaneamente em um ponto. Então, nós vimos já essa imagem, que é o equilíbrio de um elemento infinitesimal de viga, e daqui que veio esse conceito de elemento infinitesimal, a definição do cálculo como pedrinha. Eles deviam imaginar vigas feitas de pedra. Não. Mas pedrinha é uma coisa pequenininha dentro da visão latina de usar a pedra como material de construção, né? Então, nós vamos mostrar como é que a gente faz esse equilíbrio aqui. Tá bom? Nota que se uma estrutura está em equilíbrio, todos os seus pontos têm que estar em equilíbrio. Ok? Por absurdo, imagine um dos pontos andando por aí. Faz sentido. Então, se uma estrutura está em equilíbrio, todos os seus pontos estão em equilíbrio. Neste momento, um ponto da viga é este elemento infinitesimal. Então, está aqui de novo o elemento infinitesimal destacado. E nós vamos fazer a soma das forças em y. Só tem força em y aqui, não tem força em x e não tem momento aplicado também. Então, o somatório das forças em y vai ser o quê? Está para cima, é positivo, está aqui. Essa parcela, essa aqui, está para baixo, negativa. Temos mais uma parcela, que é o Q, que no elemento infinitesimal é considerado constante, porque a variação dela é irrelevante aqui dentro. Então, quanto que vale a carga total distribuída no intervalo de comprimento? É o valor da carga vezes o comprimento. É o valor da carga vezes o comprimento. Então está aqui a carga vezes o comprimento. Então, vamos fazer mais uma etapa aqui. Então, Q menos Q cancela, fica menos dQ menos Q dx igual a zero. Ou, passando para o outro lado, fica dQ, fica menos Q dx. E agora, a mágica final.
dividindo aqui por dx, fica dq dx é menos q de x. Isso aqui é o cortante, é a força vertical, denominada internamente de cortante, e aqui é a carga distribuída sobre a viga. Isso é um resultado muito importante. A derivada do cortante é a carga, com sinal trocado. Tá? Então, essa é a primeira aplicação. A derivada do cortante, que é um esforço interno, vertical, é igual ao valor da carga distribuída com sinal trocado. Esse sinal trocado é por conta de convenção, né? A gente coloca para baixo, sem o sinal negativo. Então, tá aí o sinal, aparece para corrigir. Mas a gente basta ver o cortante e que a gente vai saber o valor da carga. O sinal já vai estar embutido, vamos dizer assim, na setinha. Então, cortante positivo para cima, carga positiva para baixo. Vamos ver um exemplo. Seja essa viga aí, onde a gente quer saber qual é, dado o diagrama de cortante, a gente quer saber qual é o diagrama de carga, podemos falar assim. Quais são as cargas que estão sobre a viga? Não é zero. São duas cargas, uma que vale Q1 e outra que vale Q2. Então, lembrando que a variação do cortante, esse aqui é o diagrama de cortante, me dá o equilíbrio em cada ponto da viga. A variação do cortante é menos a carga. Essa reta aqui, a gente pode definir, aqui vale 360, aqui vale 840. Portanto, essa reta tem esse gráfico aqui. A gente poderia determinar isso facilmente. E essa outra aqui é constante, menos 360. Então, vamos começar pelo mais simples. A derivada desse cortante aqui. Derivada de uma constante vale quanto? Zero. Portanto, a carga nesse trecho aqui é zero. Isso é um resultado teórico, vamos dizer assim. Uma viga sempre tem seu peso próprio, mas em alguns casos, como as vigas de aço, por exemplo, o peso próprio da viga é muito pequeno em relação às demais cargas. E para efeito prático é considerado zero, que é um resultado teórico. Mas na prática é tão pequeno, em comparação às demais, que a gente pode desprezar a carga da viga. Então, é possível uma carga zero, teoricamente, e é muito comum, na prática, a gente desprezar o peso próprio de uma viga em relação às outras cargas aplicadas. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas a gente vê, derivada dessa função aqui, 0 menos 400, portanto a carga Q1 vale 400. A gente poderia ver isso também assim, né? A carga Q1 é a variação dessa diferença aqui, é menos 360 menos 840 dividido pelo comprimento 3, dá menos 400. Aqui é a mesma coisa, é a variação. É o final, menos o inicial, dividido por 2, zero. O final aqui já era, nessa primeira conta, era menos 360, menos 840, que é o final, dividido por 3. Notem que aqui tem essa angulosidade, ou seja, como muda bruscamente aqui a carga de 400 para zero, não existe continuidade de derivada. A derivada de um lado é diferente da derivada do outro. A gente fala que a derivada à esquerda do ponto é diferente da derivada à direita do ponto. Essas angulosidades ou saltos no diagrama de cortante indicam alguma modificação no diagrama de carga. Então, se aqui tivesse tido um salto nesse diagrama, significaria que aqui teria uma carga concentrada. Okay? A gente vai ver isso mais na frente. Esses são os exemplos de falhas das derivadas. Elas não são contínuas, porque muitas vezes a realidade é demonstrada, é apresentada por
por funções em pedaços, em partes. Costuma dizer contínua por partes. E nesses locais de mudança tem a falha, porque a esquerda e a direita, a derivada pode ser diferente. Ok? Bom, então, a gente já viu que a primeira derivada dá a tangente. Agora a gente tem uma peculiaridade importante, que quando a derivada é zero, a gente percebe que a função passa por um ponto de máximo ou de mínimo. Está aqui, ó. Então, se eu tenho uma função e encontro a derivada zero, ou seja, a tangente nula, significa que essa função passou por um ponto de máximo ou de mínimo. A gente diz local por precisão, porque a gente não sabe onde vai parar essa função, nem essa, se ela vai continuar, né? Então, nessa região aqui, a gente diz que é o máximo local é esse ponto e o mínimo local é esse ponto, porque tem as tangentes nulas. Então, essa definição é muito utilizada em problemas de otimização. Tá? Isso são problemas importantes. Então, a derivada aplicada à otimização. A outra coisa é a segunda derivada, que quando ela é zero, eu posso demonstrar que essa curva passa por um ponto de inflexão. Aqui a curvatura é assim, para baixo, concavidade para baixo. Aqui a concavidade para cima. E esse ponto é um ponto de inflexão. Ok? Então, essa concavidade da curva é dada pela segunda derivada. A terceira derivada não tem muito aplicação prática, assim, imediata. Então, notem, aqui é a função, aqui é o ponto de inflexão dela, aqui ela está com a boca para baixo, curvatura para baixo, concavidade para baixo, concavidade para cima. Essa azul é a função derivada. Então, notem, se aqui é zero, aqui deu zero. Aqui é zero, aqui é zero. Então, aqui está a primeira derivada, que é a tangente em cada ponto. Né? Então, notem que quando está subindo, a tangente tem valores positivos. Quando está descendo, tem valores negativos. Aqui subiu de novo, valores positivos. A segunda derivada, o f duas linhas, é denotada assim, com a notação de Leibniz, d2y dx2. Então veja, no ponto de inflexão, a derivada passa por um mínimo, né? No caso aqui. E a segunda derivada passa pelo zero. Quando a boca está para baixo, a concavidade está para baixo, a curvatura é zero. Quando a concavidade está para cima, ela é positiva. Perdão, é negativa aqui, perdão, falei errado. E aqui positiva. Então, existe uma forte correlação entre derivadas e a forma da curva. No caso das estruturas, a gente demonstra que quando uma viga é submetida à flexão, ela se curva. Então, toda viga flexionada tem curvatura. A curvatura é a resposta física à flexão. E a gente pode demonstrar que o inverso da curvatura, aqui é o raio de curvatura, isso aqui é a curvatura. Então, a curvatura é aproximadamente igual à segunda derivada. Para os casos das vigas, a gente adota isso, como sendo a segunda derivada. Eu não resisti a essa forma da Zahrad aqui. Não tem como compreender isso, que inclusive tem dupla curvatura, né? Varia assim e assim, é uma forma bastante complexa, né? E construir isso não deve ter sido fácil, e produzir essas peças também não, né? Eu não resisti e fiz aqui uma interpolação usando o PowerPoint. Não ficou um abraço tempo, não, mas eu posso melhorar ela um dia.
E aí eu resolvi levar isso lá para o GeoGebra. E defini um monte de pontos. Tirei alguns, porque começou a dar problema. Então isso é para mostrar que esse polinômio aqui é esse aqui, ó. Então, esse polinômio é uma maneira de interpolar. É lógico que quando você faz essas curvaturas tão complexas, o polinômio não consegue. Ele consegue fazer isso por partes. E tem outras técnicas. Por exemplo, o spline. São uma técnica muito usada para fazer interpolação e criar curvas que são polinômios, ao fim e ao cabo, bastante contínuas para a gente poder definir. A Zarra ia me mandar voltar para a prancheta. Mas eu estou só querendo mostrar para vocês que eu fui definindo esses pontos aqui no GeoGebra e depois fui tirando para poder ficar um polinômio mais bonitinho aqui. 0x à quinta, né? Esse aqui deve ser muito pequeno esse número. 0,03x4 menos 0,3x3, etc. Bom, em resumo, é importante entender o elemento infinitesimal. É dele que a gente decorre as convenções e o entendimento do comportamento de uma viga. Importante entender que a derivada AU não é contínua nos problemas da realidade e a forma de uma curva depende de então é importante perceber o que acontece da curva com a função. É isso. Vamos voltar aqui. Terminamos essa parte de aplicações, muito importante. A gente vai ver um pouquinho mais disso um pouco mais na frente. Até a próxima.